Eu preciso de um outro transporte para descarregar essa carga aqui e carregar outro caminhão. Então você tem uma agilidade completa. Você tem um motorista que tem um escritório do lado dele. Deu um problema... Mas vai precisar fazer um curso para fazer isso? De jeito nenhum. A coisa mais fácil. Você tem pré-gravado, só pré-gravado tem 64 mensagens no caminhão. Entendi. Ou então você pode escrever. Isso que era de serviço de segurança americano? Isso foi um projeto feito, era um projeto classificado da defesa americana, onde fazia todo o movimento das tropas americanas. E usaram na Guerra do Golfo também e passaram, depois da Guerra Fria, acabando a Guerra Fria, eles passaram a comercializar isso no uso civil. E foi um sucesso. Hoje, não só quebrou todos os outros concorrentes que tinha nos Estados Unidos, como estão tomando o mundo com esse sistema. E aqui está dando certo? E aqui vai dar certo sem dúvida. Agência de modelo, que é isso? Não, isso já passou, isso foi há muito tempo atrás. Pista de carro-alame que você iria comprar? Isso é coisa de jornalista, isso nunca você nem... aponta para mim, o que quer dizer isso? Isso foi inventado? Você não se considera jornalista? Não, eu sou jornalista. Então, mas isso é jornalista. Pensa você dizer, isso é coisa de jornalista. Mas é isso, eu nunca soube, isso saiu escrito nos jornais, eu que li, eu li e ria isso. Eu falei, nossa, o pessoal não esquece de mim. Eletrodomésticos. Eu fiz muita publicidade para a FAET, a gente tinha uma participação muito pequena na FAET. Você não era um dos donos principais, não? Não, de jeito nenhum, eu tinha uma participação pequena. Moda, você e Pilar Rossi são sócias. Seu barco chamava Pilar Rossi? Nós temos a Pilar, o Ronaldo Rossi, era o construtor dos meus carros de corrida quando eu corri aqui no Brasil, da Super V. E um belo dia, nós estávamos na Europa junto, eu falei, como é que vai no Brasil? Ele falou, o Brasil a gente ganha muito dinheiro, mas a inflação come tudo. Eu falei, por que não vai fazer isso aqui na Europa ou nos Estados Unidos? Ele falou, você entra de sócio com a gente? Eu falei, entra, então vamos fazer. Então nós fizemos uma firma nova lá e praticamente abandonamos o Brasil, porque estava muito difícil trabalhar aqui. E hoje nós temos loja, até abriu agora uma em Miami, temos loja em Nova York, na E na Europa? E na Europa o comércio era meio difícil. Nós chegamos a abrir e fechamos e concentramos nos Estados Unidos. E como é que você explica aquele nome Pilar Rossi, que as pessoas devem achar, essa é uma mulher na vida do Piquet, mais uma? Pilar é muito minha amiga. Pilar, eu acho que a gente se considera todos, somos irmãos. Você morava nesse barco, uma mansão aquática, vamos chamar assim, num iate em Mônaco, na verdade. Hoje você mora no Cerrado, muito distante do agito europeu. Que mudança radical foi essa? Olha, essa mudança foi provocada, né? Eu quis morar aqui, primeiro eu quis Brasília porque eu adoro Brasília. Brasília, a qualidade de vida de Brasília é muito boa. Depois eu queria ter uma vida normal, eu queria cuidar dos meus filhos, fazer meus filhos crescerem, levar para a escola. Eu queria poder dormir na mesma cama durante um mês em seguida, né? Não viajar para um lado, para o outro. Então eu quis parar de correr para vir e me estabelecer num lugar onde eu quis sempre morar. Como é que um homem tão preocupado com as raízes, como você demonstrou agora, mora num barco, que é a coisa mais desenraizada que eu já vi? Eu te falo por quê. Porque na Europa eu sempre me considerei estrangeiro. Então eu sempre quis ter um barco, porque aí eu não tinha endereço certo. Eu fui residente em Mônaco durante anos, porque você não paga imposto de renda em Mônaco, como todos os pilotos são residentes em Mônaco, ou em outros lugares que o imposto é livre. E eu mudava de lugar para lugar, de semana para semana, eu parava no porto que queria, na Bahia que queria, então eu não tinha endereço fixo. Marinheiro mesmo. Você ficou amigo com a imprensa, que você disse que mente tanto, falou da Stephanie, da Caroline, não? De Mônaco? Nós fomos muitos amigos, eu passei uma parte do meu tempo em Mônaco, e a gente acaba se conhecendo e acaba se frequentando. Você namorou a Stephanie também ou não? Não. Não? Nenhuma das duas irmãs? Não. Nunca? Nunca. O seu pai já disse era político, você sempre disse que tinha horror à política. Digamos então que você, apesar de todo esse amor a Brasília, escolheu a cidade errada para viver, porque você deve tropeçar diariamente em políticos. Você continua com esse horror à política e você já pensou que você podia dar um bom governador de Brasília ou não? Não, eu não gosto de política e, sei lá, depois que eu estava tão animado com o governo do Collor no início e tudo, depois de toda a confusão que deu, eu tinha uma decepção tão grande e depois disso, toda essa corrupção que está sendo descoberta aí no Congresso, isso dá um nojo, uma coisa impressionante, sabe? E você vê tanto pessoal sofrido, essa fome em tudo que é lugar, essa necessidade de trabalho e tudo, e esse monte de impostos e pagar o comércio não sobrevive sem sonegação.
Então, tudo isso está errado e ninguém faz nada, ninguém muda a Constituição, o pessoal só quer trabalhar na política para o seu próprio bolso. Isso é uma coisa muito... Eu não estou generalizando todo mundo, mas que a maioria, sim, não há dúvida. Em quem você vai votar nas próximas eleições? Você já pensou nisso ou não? Porque, ok, você indicou os problemas, eles estão aí, eles são óbvios, etc. Mas qual a luz no fim do túnel? Olha, é difícil, viu? Eu não sei, cada um que chega, que tem propósitos novos, eu acho que você tem que copiar muito o que tem dado certo, entende? Então tem que procurar, ou ver o que aconteceu nos outros países, o que está funcionando lá e fazer igual no Brasil. Por exemplo, que país você citaria como modelo? Bote qualquer um que tenha sucesso. Primeiro mundo, os Estados Unidos. Quantos impostos tem nos Estados Unidos? 2. Por que não faz a mesma coisa no Brasil? Fazer 2 impostos. Por que não tira esse monopólio e faz tudo e tira essas estatais? O governo tem que procurar tomar conta do governo, não de gerenciar empresas. E empresa gerenciada é um pouco difícil, porque são empresas que não têm dono. Tem que ter um dono para gerenciar. Você citou o Collor como uma decepção. Você era amigo dele há muitos anos. Foi amigo dele durante muitos anos? Eu não digo o Collor, ele foi uma decepção para mim. Foi o governo dele, entende? Eu acho que muita coisa que ele fez, hoje no Brasil, ainda reflete, ainda tem bons reflexos. O que, por exemplo? Foi a abertura dos postos, foi o início das privatizações. Isso foi no caminho certo. Agora, eu acho que ele estava envolvido por muita gente ruim em volta dele. E isso aconteceu o que aconteceu, entende? Agora, sei lá, hoje em dia, se falar com quem você vai votar, eu não sei, realmente eu não sei com quem eu vou votar, entendeu? Eu quero ver o que vão apresentar hoje. O que você quer ver? Você quer ver plano de governo, é isso? Eu quero ver um plano de governo. É o que você espera dos candidatos? Eu quero ver um plano de governo que você tenha uma luz no túnel. É isso? É isso que eu quero ver. No próximo bloco, Piquet fica muito pessoal. Até já. Eu acho que pouca gente sabe, mas o tricampeão mundial Nelson Piquet já foi viciado em morfina e codeína. Isso porque ele teve seus pés estraçalhados num acidente em Indianápolis, na sua estreia na Fórmula Indy. Piquet, você bateu a 360 km por hora, velocidade ainda maior que a do Senna. O que te salvou? Olha, me salvou, nem sei, viu? Acho que foi Deus mesmo, né? Deus que me salvou. Agora, a frente do carro quebrou tudo e eu quase que bati com a cabeça na parede. Isso que me salvou. Eu quebrei todas as minhas pernas, meus pés, mas minha cabeça não encostou em lugar Mas será nenhum. que o fato de você ter batido de frente também pode ter sido ou não? Existe, nessa hora, a essa velocidade, existe alguma coisa para salvar ou não? É muita sorte, né? Inclusive na minha batida, você vê em câmera lenta, quase que o pneu bate na minha cabeça também. É? Então, você tem que ter muita sorte para sobreviver num acidente nessas velocidades. Você reza? Sem dúvida. Você não sei se a palavra superstição vai ficar aí bem aqui, mas você tem, antes de entrar numa pista, você tinha algum tipo de ritual ou tem ainda alguma coisa? Não, nunca tive isso não. Mas sempre, olha, eu sempre pedi, olha, ganho melhor e que ninguém se machuque. Eu sempre pedi isso nas minhas orações, em véspera de corrida, isso, aquilo. Você está dizendo que vença o melhor, é isso? É. Bom, mas eu vou insistir no acidente. Qual foi a sensação? O que você pensa naquela hora? O que acontece ali? Qual a sua memória daquele momento do acidente? Olha, não tem praticamente, a memória foi... Eu busquei depois a memória, vendo tudo que aconteceu, lendo todos os relatórios daquele dia de teste. Mas daquele dia, a única coisa que eu me lembro foi chegar no circuito. Depois não lembro praticamente nada. E hoje em dia eu formei a minha memória, porque eu lendo tudo que aconteceu, quantas vezes eu saí, quantas vezes eu voltei, o que eu estava testando, isso, aquilo, as filmagens do acidente, tudo. Então eu formei uma memória. Mas depois do acidente eu praticamente tive 20 horas de operação, 20 horas de anestesia geral. Isso te corta muito a memória também. Mas você, na hora ali, pela memória que você de alguma forma reconstituiu, dá para pensar em alguma coisa? Dá para passar a vida em revista? Dá para pensar, agora vai ser uma... De jeito nenhum. Nada? Nada. Nada? Não. É o quê? Fração de segundos? Nem isso. Você esquece tudo.
Sabe, e você também, depois do acidente, porque eu falei, do primeiro ano, o primeiro mês, você toma morfina 4 cc e meio por hora, durante 28 dias. E isso te tira do normal. Isso, você está pouco ligando o que está acontecendo com a sua volta. Com a sua volta, o que aconteceu com você, porque você não está normal, você não está pensando... Está fora de si? Está fora de si. Pois é, você superou a morte e um vício, a morfina e a codeína. Você disse que tomou durante um mês morfina, depois passou para a codeína, não é isso? Passei 3 meses tomando codeína. Como é que é isso? Quer dizer, qual é? Descreve para mim a sensação desse vício. O que e como é a codeína? Sair a codeína, disso? eu tinha uma gaiola envolvida na minha perna esquerda. E com os parafusos, parafusar direto no osso para segurar toda essa gaiola. Então eu tinha que tomar remédio contra a dor durante esses 3 meses que eu tive esse engradado no pé. E eu tomava essa codeína, que é da família da morfina, em hora, em 3 em 3 horas, uma pílula, 24 horas. Acordar de noite para tomar, porque senão eu acordava em prantos, né, de dor, né? E chegou um certo tempo que o doutor falou, olha, nós temos um problema, você vai ter um problema. E eu... Que problema? Ele falou, olha, você vai ter que sair do remédio. Você numa boa, né? Que problema, tal. E quando ele tirou tudo aquilo, toda aquela gaiola e tudo, ele falou, agora você tem que sair. Você pode sair de 2 maneiras, ou diminuindo a dose durante 6 meses, ou então sair de uma vez só, ou seria umas 7 dias. Foi aí que você entendeu que estava viciado, é isso ou não? Foi a primeira vez? Você não tinha essa consciência? Não, de jeito nenhum. Você não tem a consciência. Você toma remédio, porque é remédio contra a dor. E o que dá na hora? Você fica... Não, você dorme 14, 15 horas por dia. O pessoal vai te visitar, você conversa, tudo bem, depois você dorme normalmente. E quando eu parei de tomar, foi muito duro. Eu passei pelo menos 5 dias suando na cama, que nem um drogado, que nem um viciado de morfina. Você teve o cold turkey, é isso? Aquela coisa de arrepio, como é que é? Olha, que é isso? No primeiro e no segundo dia não foi tão difícil, depois você começa a ter aquela sensação daquele início de gripe que você tem, que começa a doer o corpo inteirinho, dói as costas, a pestana, a orelha, os cabelos, o couro cabeludo, dói tudo. E isso vai aumentando, você fica com frio, fica com calor, fica com frio, fica com calor. Isso dura 2, 3 dias assim. Dá desespero? Você não dorme, você passa 3 dias sem dormir. Então você dorme 15 minutos, acorda, e aquela dor, aquele agito na cama, aquela coisa. Então você pensa que vai tá no fim do mundo. E pouco a pouco você não come mais, você não quer beber líquido, não quer nada. O médico tem que falar, olha, você deixa o remédio do seu lado e deixa um copo d'água. Se você não aguentar, você toma. Você aguentou? É a maneira de aguentar, porque ele falou, é a maneira mais fácil de fazer, você sair fora, porque você sai em 7 dias, você sai fora. E foram 7 dias? Foram 7 dias de horror. Quem segurou essa barra com você? A família toda. A família toda estava lá E nessas horas você não tem um outro remedinho que não vicia, que dê para quebrar um galho? Não tem, você tem que ficar a zero, é isso? Tem que ficar a zero, Vale a pena? Tô dizendo... Vale, porque esse próprio remédio traz problemas colaterais enormes. Não foi isso que eu falei, não. Eu tô perguntando se vale a pena você fazer uma coisa que te arrebente os pés, as pernas desse jeito, que te provoque tudo isso depois. Vale a pena? Você voltou lá, Piquet, me explica como é que se faz um troço desse. Quer dizer, você foi correr lá exatamente na mesma pista, Olha, por quê? eu voltei e vou voltar, sabe? Porque é uma coisa de dentro de você, porque não tem jeito, é o homem, ou é a complete idiotice, talvez não seja, mas é a vontade de guiar, a vontade de um desafio. É vício da velocidade? Também. Da velocidade, um pouco do perigo, da competição. É uma coisa muito estranha. Aliás, depois que você veio para Brasília, eu sei que esse seu vício da velocidade andou te causando alguns problemas, não foi, não? Eu tive uns problemas aqui. Eu declarei uma vez que eu ia voltar a correr porque eu já estava dirigindo meu carro a mais de 200 por hora na cidade. Mas é uma coisa muito difícil falar nisso, porque Brasília tem lugares de desertos, mas mesmo assim o secretário de Segurança Pública me chamou, me deu um puxão de orelha. Você não pode fazer isso, falar isso, porque eu sou um exemplo na cidade. E é verdade, não pode mesmo. Realmente eu pequei nesse ponto. Agora, você voltou lá para a Fórmula Indy. Você voltou para aquele bendito lugar lá onde você se acidentou. O que você foi se provar lá? O que você foi fazer? Qual foi a sensação na hora que você se viu naquele mesmo lugar? O que aconteceu com seus pés? Eles fizeram assim, não foi isso ou não? E pior não é isso. Pior que eu tive um acidente quase parecido, né? Só que eu bati por erro meu e bati no fim da curva. Então eu bati de raspão, mas eu escapei não foi na mesma curva, mas
De novo? De novo. Na volta? Então me diz, o que significa isso? Eu não sei explicar isso. A hora que você foi lá, o que você foi fazer? Você foi provar que você era mais forte do que tudo isso que você é capaz de controlar, essa coisa da máquina, do acaso, olha, do destino, o quê? Eu não sei, é uma coisa difícil de falar, mas não acontece só comigo. Eu te garanto que eu quando bati lá em Imola, também é a mesma coisa. No outro dia eu quis correr, não deixaram eu correr. Eu te garanto que se o Senna não tivesse acontecido nada com ele... Se tivesse sobrevivido? Se não tivesse, onde ele tivesse batido a cabeça, ele ia levantar do carro, ia pro boxe e ia querer largar no outro carro. Eu não tenho dúvida disso. O que é? É um tipo de homem, é um tipo de gente que tem esta coisa, este vício da velocidade ou este vício do desafio à morte? Não é um desafio à morte, porque você nunca pensa que vai morrer. Se eu pensasse que ia acontecer, que ia morrer, você sempre acha que pode acontecer, mas não vai acontecer. Sabe? Isso eu sempre pensei. Eu sempre pensei que tinha condição de acontecer, mas não vai acontecer. Então, e aconteceu, né? E não tem um outro jeito de superar essa necessidade? Um lazer? Olha, o único jeito é o seguinte, é encontrar outros valores da vida que são mais importantes do que esse. Você encontrou? Estou encontrando a família, os filhos junto de mim, isso, aquilo. Hoje em dia mas eu ainda não pensei em desistir de ir lá e fazer, eu não quero correr profissionalmente, mas eu quero ir lá e quero ainda correr porque eu gosto disso, é minha vida. Agora, realmente, se eu achar que vai ser muito perigoso ou que tem condições de acontecer isso, aí eu nem largo, ou então evito, ando mais devagar, chega nesse ponto. Bom, vamos falar de outro desafio, casamento. Você é louco por casamento, hein? Que instituição é essa na sua vida? Você não namora, você casa, passou a vida casando, por quê? Eu acho que você tem que estar junto, né? Esse negócio de namorar, de estar separado e tudo, você não conhece a pessoa, imagina você, que nem você, todo lugar que vai aluga um carro. Não, você tem que comprar seu carro, né? A comparação Não, repete, por favor, Piquet. Essa foi boa. Essa comparação, repita, por favor. Todo lugar que você vai alugar um carro? Não, é melhor você ter seu carro, né? Então... Você está com que marca agora? Não, você está casado outra vez, não está? Tô. Com quem? Chama Viviane. Quantos anos mais moça que você? Eu acho que uns 3. Uns 3 anos mais moça que você. Você casou, na verdade... Não. Ela é 18 anos mais velha que eu. E isso funciona? E funciona bem essa diferença? Olha, para mim funciona. Para mim funciona. Não, depende da cabeça da mulher, né? Lógico que tem que ser uma pessoa voltada para... Eu acho que para ela foi um choque muito grande. De um dia para o outro, virar mãe, sem ter tido filho, ter que tomar conta de casa, sem nunca ter tido casa. Então a coisa é mais chocante para ela do que para mim. Então ela que tem que ter a cabeça para aguentar isso, é mais difícil. E para mim não, para mim Você foi casado com uma brasileira, 2 estrangeiras e agora com uma brasileira outra vez. Existe diferença? Olha, existe muita diferença. A europeia, como na criação de qualquer família europeia, você não tem empregadas dentro de casa, você não tem facilidades. Então, elas são mais capazes de fazer as coisas, de arrumar, de cozinhar, de fazer isso. A brasileira já não, a brasileira se preocupa muito com tomar conta da casa, mandando as pessoas tomar conta da casa. Isso às vezes tira um pouco de privacidade da gente, mas eu também não quero casar com a cozinheira, eu também não quero casar com a arrumadeira, sabe? Mas é diferente, existe só essa diferença. Essa é a grande diferença. Enquanto mulher, todo mundo meio parecido. Tudo igual. Você e a imprensa estão se dando muito bem agora, apesar das suas pícolas reclamações hoje aqui. Você está se dando bem agora, não foi sempre assim. Quem foi que mudou, você ou a imprensa? Olha, os dois lados. Um lado que a imprensa começou a me conhecer melhor.
então me respeita mais. E outro que eu saí desse automobilismo, então hoje eu também não tenho que dar muita satisfação para a imprensa. Então eu tenho menos convívio, então ficou tudo mais fácil. Agora, todos os jornalistas que trabalharam comigo na Fórmula 1 ou foram especialistas na Fórmula 1, todos me adoraram e sempre tive um relacionamento muito bom com todos eles. Entende? Então, eu acho que o problema maior é que eu sempre, não é que eu fui perseguido pela imprensa, mas eu quando saí daqui de Brasília e fui correr em São Paulo, Super V, eu já era estrangeiro em São Paulo. Então era a imprensa de São Paulo contra mim. Eu quando fui para a Fórmula 3, tinha os paulistas correndo na Fórmula 3, como a imprensa toda era paulista e tudo, eu só saía do paulista, não saía de mim. Então eu sempre, sabe, sempre falava, mas por que isso? Mas por que isso? Então quando eu comecei a despontar, a ganhar o campeonato do mundo e tudo, aí eu comecei a dar o troco também, né? Então eu também não era muito simpático. Você também era bem mal criado, nossa senhora. Mas mal criado nas entrevistas bem idiotas. Entende? Que eu não consigo levar para casa uma pergunta idiota. Vem idiota, a resposta é mais idiota ainda. Então isso acontece muito, e até hoje acontece isso. Se a pessoa me faz uma entrevista e me pergunta uma coisa assim, que realmente ele é despreparado, ou realmente não fez o dever de casa, ou realmente falou uma burrice muito grande, aí eu conto logo uma piada muito feia. Então eu rebato do mesmo jeito. Então isso acontece muito até hoje. No próximo bloco, bate-bola com Nelson Piquet. Até já. Bate-bola, jogo rápido com o tricampeão mundial Nelson Piquet. Mas antes, uma perguntinha. Quando corria, o Piquet dizia que estava entre os 5 maiores do mundo. Piquet, quem são os 5 melhores da história do automobilismo? E entre os mais conhecidos, quem são os 5 piores? Olha, eu digo os 5 melhores que correram junto comigo, né, nos últimos 10 anos, né? Porque, lógico, que você não pode tirar fora o Fangio, não pode tirar fora o Emerson. Mas eu acho que na minha época era o Lauda, eu, o Prost, o Senna. Faltou um. Nigel Mansell? Olha, eu não considero ele entre os 5 melhores. Por que não? Porque ele foi o único que teve 4 chances de ganhar 4 campeonatos do mundo e perdeu 3, jogou 1. Aliás, que rixa você teve com o Nigel Mansell. Você chegou a dizer que ele tinha, como é que é, a inteligência do mosquito? Burrinho assim, ele não? Eu acho que existe mosquito mais inteligente que ele. Não acredito, não acredito, Piquet. Sabe o que mais você dizia dele? Você disse também que ele tinha conseguido uma façanha. As 2 mulheres mais feias do mundo, é verdade essa história? Essa é a história que contaram também, eu estou repassando a história que me passaram, que ele tinha uma mulher, a estátua da mulher dele em bronze no fundo da casa dele. Então era uma coisa meio difícil. Por quê? A mulher era muito feia? Assim meio, um contraste meio... Feia? Feia é apelido, feia é uma maneira bonita de falar. Não, as 2 mulheres eram a mulher e a sua estátua. A sua estátua. Ou então você parou em 4 nomes no automobilismo, é isso? É isso que eu falei, você não pode contar, eu não estou contando com o pessoal que correu antes. Tem o Emerson, tem o Fangio. Mas então repetindo, você disse Lauda, Prost, você, Senna. 4. 4. E entre os mais conhecidos, os piores? Olha, piores, eu acho que tem vários nomes. Tem uns muito ruins que entraram na Fórmula 1 e pararam. Quais? Mas até hoje eu não me lembro mais. Tinha vários. Você andou falando muito mal do Gerhard Berger. Não, eu não falei mal do Gerhard Berger. O que eu falei do Gerhard Berger é o seguinte. Ele foi o cara que mais me impressionou. Porque com nenhum resultado que ele teve na Fórmula 1, em todos os lugares que ele foi, ele conseguiu estar na Fórmula 1 até hoje e é um dos mais bem pagos da Fórmula 1. Aliás, esse negócio de você falar de quanto ele ganha e quanto não ganha, tá te rendendo um processo. A Ferrari tá te processando? Não acho que a Ferrari está processando, não. Primeiro, que eu não falei quanto ele ganha, quanto ele não ganha. Eu falei que achava estranho o tanto que ele ganha, porque ele fez até hoje. Entende? Então, eu acho uma coisa estranha. Mas não é verdade que a Ferrari está te processando?
Eu não sei, até agora não chegou nada para mim. Mas você leu nos jornais? Eu li no jornal. Será mais uma invenção da imprensa? Não sei se chegou, eu só vou saber no dia que chegar o processo na minha mão. Até agora nada. Até agora não chegou nada. Bom, e aí, você falou isso, o japonês era dos piores ou não? O japonês foi um ídolo no Japão, ele era muito ruim, ele era muito ruim, muito fraco fisicamente. Tinha o De Cesare que destruiu, quando ele correu de McLaren, ele num ano destruiu 18 carros. E teve vários outros que tiveram toda a chance do mundo e não fizeram nada. Você é conhecido como um cara que fazia carros, que fazia os seus próprios carros. O homem supera a máquina nesse momento ou neste esporte a máquina está sempre mais forte que o homem? Eu digo assim, entre uma máquina boa e uma máquina ruim, a diferença é muito grande. Entre um piloto bom e um piloto ruim, a diferença é muito pequena. Então a máquina é mais forte que o homem? A máquina é forte que o homem. Um piloto ruim numa máquina boa vence um piloto bom numa máquina ruim. Entendi. Porque a diferença da máquina é muito maior do que a diferença do piloto. E rapidamente, para começar o bate-bola, eu queria saber o que você acha que vai acontecer nesse campeonato do mundo? Schumacher vai ficar com ele? Esse campeonato do mundo perdeu toda a graça, não só aqui para o Brasil, porque não tinha o Senna disputando, mas para o mundo inteiro. Schumacher praticamente, não digo que ganhou o campeonato, porque ele tem que fazer um bom número de pontos para ganhar um campeonato, mas ele vai ganhar o campeonato facilmente. Não tem nenhum. O maior adversário dele é ele mesmo. Não E o Williams, você acha que vai pegar alguém? Agora o Williams teria por obrigação agora pegar o Prost de volta. Mas o Prost já disse que não corre mais. Seria o Prost. O Prost seria a salvação da Williams ali de tentar reverter aí o campeonato. Bate-bola, jogo rápido? Esse é ruim para mim. Vamos lá. A melhor dieta? Eu tô lembrando da última, é comer pouco, viu? Comer de tudo, mas pouco. O melhor carro? Novo. O pior caráter? Eu acho que o caráter aquelas pessoas bem pão duro é o pior caráter que tem. Ser pão duro, é isso? É que faz um mau caráter? É isso? É. Um passeio na contramão? Sabe o que você disse na outra vez que eu gravei com você? Não, nem lembro. Eu lembro. Você disse assim, eu tenho vivido a minha vida praticamente na contramão. Ah, é verdade. É verdade? Eu fiz muita coisa na contramão na minha vida. Se arrepende? Não me arrependo não, mas é a maneira que eu sou, sabe? Eu sempre arranjo uma coisa para complicar a minha vida. Mas é a maneira que eu sou, essa aí que é a maneira de ser muito sincero nas coisas, entende? Eu gosto de falar o que penso e não importa o que vai acontecer, entende? Isso já me deixou muito na contramão. E vai continuar na contramão, então? Eu não posso mudar do jeito que eu sou, né? Cinto de segurança, você usa? Olha, tem que usar, entende? É uma coisa boa. Muitas vezes, eu posso ser sincero, eu esqueço muito, mas é uma coisa boa de usar. Um apelido? Eu, quando era moleque, me chamavam de Mazola. Eu jogava muito futebol lá no Rio de Janeiro, lá na Saboia Lima. Mas você jogava tão bem quanto Mazola? Não, eu me lembro de usar aqueles Vulcabras, né? Aqueles Vulcabras. E sempre pedia pra mãe, olha, pega o Vulcabras aquele de amarrar, porque é bom pra jogar bola. Você jogava futebol de Vulcabras? Naquele dia não tinha tênis, né? Como não tinha tênis? É óbvio que não tinha tênis. Não, aquele tênis, não tinha tênis, jogava de Vulcabras mesmo. Futebol, sim, não, por quê? Futebol. Posso continuar a falar do futebol alguma coisa? Pode. Eu estive vendo aquela Copa de 70, agora eu chego em casa com os pés muito inchados, muito cansado. Dói seus pés? Todo dia? Dói muito, fim de tarde é muito ruim. E tem assistido muito televisão, e agora com a Bandeirante passou toda essa Copa de 70, e eu fiquei tão decepcionado com os jogos de Copa de 70. Com a seleção canarinho? Como assim? Se você vê os jogos hoje, a velocidade dos passes, como o pessoal corria, como correm hoje, a perca dos passes antigamente, os passes não eram precisos, tinha o talento do Pelé, tinha o talento de alguns jogadores, mas não tinha essa velocidade, não tinha harmonia no campo. Eu acho que os jogos hoje são 10 vezes mais superiores do que os jogos daquela época. Mas por que a gente ganhava naquela época, então? Eu acho que o futebol em geral devia ser assim, né? Olha, eu não sou técnico, nunca assisti muito futebol, mas hoje que eu tenho assistido futebol, eu cheguei à conclusão que hoje o jogo é
é 200 vezes mais competitivo do que Você diria que qualquer grande time hoje joga melhor do que jogava a famosa seleção canarinho? Hoje, se pegar um Palmeiras, ou pegar um Corinthians, ou se pegar um São Paulo, dá uma surra nos canarinhos, mas de 10-0. Eu acho que você arrumou uma complicação falando isso. Enfim, o problema é seu. Mais uma pra Mais você. uma pra minha contramão. Uma oração. Eu rezo muito. Mas qual? Preferência o Pai Nosso.